Seja muito bem-vindo a mais um episódio do EcoCast, um podcast criado para que a gente possa ecoar histórias reais de líderes, pessoas que realmente têm uma trajetória aqui que a gente pode aprender junto com elas. Histórias que muitas vezes ficam escondidas nos bastidores das empresas e que hoje a gente vai desbravar um pouco dentro desse caminho. Esse episódio, ele é um oferecimento de Grupo Caidê, Clube Turismo Santa Rosa, Acreditar Desenvolvimento Humano, Letos Experiências para a Aprendizagem, Kingdom High Performance e Conecta Imóveis. Nosso muito obrigada por acreditarem nesse projeto. E antes de começar, já fica aqui o convite. Se inscreve no nosso canal. Se você gosta de histórias profundas, histórias reais, de líderes que vão compartilhar aqui um pouco da sua trajetória, já se inscreva e lembra de já curtir se você já chegou até aqui, porque hoje a gente vai conversar com uma pessoa que tem uma história muito profunda e muito linda. Essa história, ela é uma história que vai inspirar, eu tenho certeza, muitos de vocês que estão aqui nos assistindo. Essa mulher que a gente vai receber aqui hoje é a Lídia Link. A Lídia, ela é médica veterinária e agora eu vou ler aqui um pouquinho, tá? Porque o currículo dessa mulher, gente, ele é valioso e vale a gente entender um pouquinho do que ela é. Lídia Link é médica veterinária, mestre em desenvolvimento, especialista em gestão de projetos e sócia proprietária da Biotecno, uma empresa referência nacional e com atuação em toda a América Latina no desenvolvimento de soluções para a área da saúde. Foi finalista mundial do Empretec Women in Business, um prêmio promovido pela ONU. E além de toda a sua atuação empresarial, Lídia também tem uma presença muito marcante no desenvolvimento da nossa região através do voluntariado. Foi presidente da CISAP nas gestões 2021 e 2022, sendo a segunda mulher em 95 anos da entidade a ocupar esse cargo. Isso é para poucos. Também atuou como vice-presidente regional da Federação, contribuindo com o fortalecimento do empreendedorismo a nível nacional, a nível estadual. Presidiu a Comissão de Inovação e Tecnologia da FenaSoja em 2024, um dos maiores eventos do agronegócio no país. Atualmente é vice-presidente da Agência de Desenvolvimento da Fronteira Noroeste, além de integrar o Conselho Consultivo Permanente da CISAP e o Conselho de Administração do Hospital Vida e Saúde, sendo a primeira mulher a fazer parte desse grupo também desde sua criação em 2006. Mas, acima de tudo, Lídia é mãe do Vicente e da Luísa. Lídia, seja muito bem-vinda ao EcoCast. Olá, pessoal, muito obrigada, Annelise, pelo convite e por estar aqui com vocês, conversando um pouquinho, dividindo um pouco dessa trajetória que me emocionei te ouvindo, porque às vezes a gente nem lembra tudo o que aconteceu em um espaço relativamente pequeno de tempo. E muito obrigada, espero poder compartilhar algo que seja tangível, que possa tocar, especialmente as mulheres, no que tange a equilibrar toda essa vida que a gente fala, filhos, carreira, sociedade e a marca que a gente quer deixar nesse mundo. Exatamente. Muito obrigada por ter aceito esse convite. Eu tenho certeza que vai ser um momento muito especial. Hoje a gente vai falar, gente, então, sobre a construção dessa líder, né, envolvendo justamente carreira, maternidade, decisões que mudaram tudo. E como a empresa da Lídia conseguiu salvar muitas vidas durante o período da pandemia. Mas antes de tudo, vamos começar entendendo quem é a Lídia por trás de todos esses títulos, todas essas responsabilidades. Essa é a pergunta mais difícil, eu acho, porque uma das reflexões que eu tenho feito no decorrer da minha caminhada é entender cadê aquela Lídia lá do início? Né, da infância, da adolescência, aquela Lídia que tinha ambições, sonhos. Será que eu ainda tenho os mesmos sonhos que eu tinha lá na minha infância, na minha adolescência? E o que ficou que eu preciso resgatar? Porque no decorrer dessa caminhada a gente vai assumindo funções, responsabilidades, como tu mesmo disseste, e às vezes a gente acaba se afastando da nossa essência.
Então, eu estou justamente nessa trajetória de olhar de volta lá para dentro de mim e entender qual é o meu papel nesse mundo, além do mais importante que eu vejo hoje, que é ser mãe. Né? O mais importante, o papel que eu exerço, talvez com maior afinco, seja esse, porque através da maternidade eu me tornei um ser humano muito melhor, no sentido de me tornar um exemplo para 2 seres humanos em formação. Então, e aprender a me resgatar nesse momento, depois de muitas, talvez, dificuldades, momentos de mudanças, olhar para dentro de mim de novo e perguntar quem é a Lídia, para mim é a pergunta que eu me faço todos os dias, para ser bem sincera, porque a gente vai tendo sempre uma lista de tarefas, né? Então, quando a gente acorda, a gente vai sendo levado por uma lista de tarefas que são ações que precisam ser feitas diariamente, né? Acordar, café, filhos, escola, empresa, as atividades. E depois que a gente mergulha no negócio, que para mim não é só no horário comercial, por eu ser empreendedora, você muito bem sabe, a gente tem que estar full time ligado no negócio. Então, essa jornada, essa rotina, por vezes, eu sempre digo, ela começa às 6 horas da manhã e, com sorte, ela termina às 22. Se as crianças se comportarem e dormirem no horário certo. E isso é exaustivo. Sim. E o que eu tenho sentido nesse momento eu preciso de algum tempo só para mim. E esse tempo só para mim é aquele momento em que eu vou resgatar a Lídia lá do início. E que importante que você já vem fazendo essas reflexões, porque quantas vezes a gente entra num piloto automático e não para se perguntar quem eu realmente sou, a se olhar no espelho, né? A olhar assim e dizer, eu reconheço essa mulher que está aqui, eu reconheço esse homem, se você é homem que está aqui, quem sou eu? Sou eu verdadeiramente ou sou eu quem a sociedade quer que eu seja? Exato. E aí esse é talvez, Annelise, o ponto mais importante, né? Que é quando a gente se dá conta de que a gente está sendo o que a gente precisa ser ou o que a gente é de verdade. Então, eu me peguei pensando isso várias vezes e foi nesse momento que eu falei, para tudo aqui, a gente vai olhar de volta para a essência. E aí eu pensei, mas de que jeito eu descubro o que é bom para mim? E aí a resposta foi bem simples. Era aquilo que tocava meu coração. Então, se no meu coração fazia sentido, eu tocava adiante. Se não fazia sentido, deixa de lado. Porque a gente tem 24 horas num dia e uma capacidade limitada de pensar e agir com certa inteligência emocional. Porque isso também cansa. Com certeza, a gente é colocado à prova. Todo o tempo. E ainda mais sendo mulher, né? Porque a gente precisa provar muito mais, né? Das nossas capacidades. Então, esse sentir lá no fundo do coração, assim, sabe? Às vezes as pessoas falam, mas é uma intuição, uma coisa que as mulheres têm muito. E eu sou uma pessoa muito sensitiva. Então, para eu buscar a minha essência, eu entendi que eu precisava me ouvir, mas ouvir com o coração. Sim. E aí, tudo mudou. E isso, quando a gente passa a se ouvir, a gente passa a permitir a vulnerabilidade também. E um ponto bem interessante que muitas vezes eu até converso com a minha mãe sobre isso, né? Que ser vulnerável, muitas vezes dentro da nossa sociedade, é identificado como ser fraco, mas muito pelo contrário. Só quem de fato consegue se permitir ser vulnerável é uma das pessoas mais fortes que se tem. E olhar para nós é nos permitir ser vulnerável. É entender que eu não sou perfeita. E nem quero ser, porque eu quero estar em constante evolução. Exato. Eu preciso estar em constante evolução, porque senão não existe motivo de eu acordar no dia seguinte para fazer alguma coisa. Isso aí. Né? E hoje, além de ter esse lado de pessoa que
quer se desenvolver e acordar todos os dias para fazer alguma coisa, hoje você tem 2 seres lindos que dependem de ti também. Então, essa responsabilidade versus, por vezes, uma certa culpa de ter que deixá-los, como foi que você enfrentou tudo isso? Você teve que abrir mão de muitas coisas para viver a profissional que você precisou ser hoje? Com certeza, e isso faz parte da caminhada e eu vejo assim como fases, né? A gente tem que entender que são fases. Eu tive 2 anos de presidência da CISAP que me demandou, além do meu horário comercial, muitas vezes, aqueles momentos depois das 18 horas, em eventos e tudo mais. Reuniões, muitas reuniões. E isso para mim pesou bastante, porque na época os meus filhos eram pequenos, eles ainda são, mas eles eram menores ainda. Mas eu tinha para mim que seriam 2 anos, né? Eram 2 anos que eu estaria ali naquele momento e a minha família entendeu isso e me apoiou. Mas eu até hoje enfrento bastante uma espécie de, como eu poderia dizer, eu me culpo ou ao mesmo tempo me instigo a não deixar de estar com eles nos momentos em que eu tenho que estar, tipo, depois do horário, né? Depois das 6 horas, a hora que eu busco eles na escola. Então, eu tô sempre envolvida com eles, porque eu tive um período em que eu não estava. Então, não é que eu queira recuperar, esse tempo ele não volta mais, mas eu quero dedicar todo o tempo que eu tenho quando eu estou com eles para eles. Entender prioridades, né? E assim, dedicação total mesmo, não ficar ali no celular, sentar, fazer uma comida, fazer o tema, olhar um filme, para poder estar com eles. E eu notei que isso fez toda a diferença na vida deles, porque eu percebo através das ações. E hoje, assim, além deles me terem como uma referência, eles me têm como uma referência, uma mulher profissional, bem-sucedida, mas, na verdade, o que mais eles têm como referência é o amor da mãe deles por eles. E isso, para mim, é o melhor presente que eu poderia receber. Com certeza. Quantas de nós acaba numa vida adulta um pouco quebrada, cheia de crenças, medos e tudo mais, por ter uma certa insegurança lá. Exato. E eu também sempre gosto de trazer que não existe necessariamente um julgamento, porque a gente sabe que as nossas mães fizeram o melhor que elas podiam nas condições em que elas tinham. E eu também entendo que as nossas mães, elas já foram muito melhores do que as mães delas. Com certeza. Então a gente vem numa evolução e agora também cabe a nós, eu ainda não sou mãe, mas cabe a nós mulheres também fazermos diferentes daqui para frente, né? E é através do exemplo. Eu costumo dizer assim que pela nossa ancestralidade, né, as mulheres elas foram ensinadas a, enfim, cuidar da casa, do lar, da sua família, como sendo essa uma prioridade. Mas a geração mais recente, as minhas avós, por exemplo, minha mãe, sim, né, as mais próximas, elas já tiveram um entendimento diferente, porque elas já não queriam mais ser dependentes de homens para ter sua renda, para escolher o que elas querem comprar, vestir, pedir alguma coisa para os homens. E eu fui criada ouvindo isso das minhas avós. Você trabalha, seja independente, não dependa de homem para você seguir a sua vida, porque elas viveram dependentes. Então, a minha mãe já veio também com outro perfil, né? Dizendo, você vai, corre atrás, busca. E, para mim, isso estava muito claro. Mas, ao mesmo tempo que elas me ensinaram isso, elas ensinaram a gente também a cuidar bem da casa, a saber cozinhar, a cuidar dos filhos, a passar roupa, lavar roupa, dobrar roupa, e tem que estar bonitinho, passadinho. Cuidar da gente, porque a mulher tem que se arrumar, tem que ser bonita, aquela coisa toda que sim, vem nessa cultura. Só que aí elas nos transformaram em super-heroínas. E esse é o ponto que eu tenho trazido e tenho refletido muito sobre isso. Ninguém é super-heroína. Você mesmo falou sobre as nossas vulnerabilidades. E isso
inevitavelmente está levando as mulheres ao burnout, a episódios de crises de pânico. E, para mim, essa é a principal questão. É como que a gente vai lidar com isso, trazendo toda essa bagagem, mas aquilo que a gente vivencia hoje. Sim. E como é que eu mostro para minha filha como que ela tem que ser, como que ela tem que agir. Claro que ela vai descobrir pelos meios dela, né? Mas em algum momento a gente vai ter que encontrar esse equilíbrio. É verdade. E hoje a gente vive num mundo com muita informação, né? Antes até era também um pouco mais limitado esse acesso, o que fazia com que a gente até, sim, tivesse todas essas demandas e se preocupasse com essas demandas. Aí hoje a gente olha a rede social, a gente já se preocupa com o que aconteceu não sei aonde, a gente já olha não sei o que, além de tudo que a gente tem. A nossa mente, ela borbulha e ela não para. E como antes tu trouxe, né, a nossa vida ela vem muito pautada em fases. E teve uma fase no início da tua trajetória profissional, retomando aqui um pouco, onde tu fez uma transição de carreira, né? Onde tu estava atuando ali como médica veterinária naquele caminho que é o caminho já pré-determinado, tudo certo, saiu, fez faculdade, estava trabalhando na área e quero mudar. Quero empreender junto com a família. O que foi que naquele momento tu percebeu que precisava ter essa virada e por quê? Porque eu até hoje não sei. Foi uma coisa no meu coração. Aquilo que eu falava antes sobre tomar as decisões baseado no que a gente sente. Eu tinha realmente um futuro promissor dentro da área que eu tinha escolhido, que era a medicina veterinária, mais especificamente na área da suinocultura. Porém, nos meus últimos anos de faculdade, ali perto da minha graduação, meu pai e eu, já na época, a gente começou a criar um produto que era para o armazenamento de sêmen suíno. E esse produto ele foi muito elogiado, a gente levou ele para uma feira dentro da URGS, na universidade, ele recebeu lá um destaque de iniciação científica, os meus professores da faculdade me apoiaram na ideia. Foi um empreender micro. E depois disso eu tive a oportunidade de viajar e trabalhar, estudar fora do Brasil. E aí, dentro da minha área, logicamente, então fui para o Canadá, para os Estados Unidos, passei um tempo lá, lidando com essa realidade do campo em outro país. E fez muito sentido que aquele produto que a gente tinha desenhado, ele era aplicável em qualquer outra unidade que trabalhasse com a suinocultura tecnificada. E a partir daí eu pensei, nossa, a gente tem que empreender nisso. Então, a minha primeira ideia foi empreender na área veterinária dentro do negócio da minha família, que era de assistência técnica hospitalar, né? Que meu pai trabalhava nessa área, consertando equipamentos dos hospitais, clínicas aqui da nossa região, uma empresa bem pequenininha, que tinha a mão de obra dele, mais 4 pessoas. Então, aqui ela já era biotecno? Já era biotecno, ela foi fundada em 2001. E no período que eu estava me graduando ali, o meu pai começou a produzir refrigeradores científicos para o armazenamento de sangue. E, nossa, foi um boom na época, porque o sangue ele não podia mais ficar armazenado em geladeira comum. Precisava ter um equipamento com registro na Anvisa. Então, o que ele fez? Ele deu entrada nos registros para que a empresa pudesse produzir esses equipamentos. E foi uma virada, porque no momento em que ele decidiu que ele teria que produzir os refrigeradores científicos, ele não podia mais prestar assistência, ter outros tipos de equipamentos dentro da empresa, porque ela era uma indústria voltada para aquele tipo de equipamento. Então, para ele também foi uma virada. Mas eu tenho nítido hoje na minha cabeça, eu estava fazendo meu estágio, estava num período de almoço entre uma granja e outra, em Santa Catarina, e ele me ligou e falou, saiu o nosso registro na Anvisa e agora a gente pode vender para todo o Brasil os equipamentos. Mas numa escala micro, muito pequena, porque uma empresa do interior do Rio Grande do Sul. Mas essa etapa legal havia sido concluída. E aquilo mexeu muito comigo,
porque eu pensei, agora ele precisa de ajuda, né? Ele vai precisar de profissionalização ali para tocar isso adiante. A minha mãe também sempre trabalhou com meu pai, né? Ela fazia financeiro e em outros locais que ela atuava também como professora. Então, ela vivia ali naquela... Como um bom empreendedor brasileiro, a gente vai dando um jeito. Exato. Então, eu pensei, eu vou ter que voltar, né? Vou ter que voltar e vou ajudar ele nesse momento, porque eu senti isso no meu coração. Só que, claro, isso não foi nada fácil, porque para mim fazia muito sentido, mas para o meu pai e para minha mãe não, porque que eu abriria mão, né, de uma carreira que eu estava construindo para voltar para o interior. Eu estava em Porto Alegre e depois tinha morado em outros países, poderia ter ficado por lá. Não que eles quisessem que eu ficasse longe, mas eles queriam me ver feliz e bem-sucedida. E aí a gente fez um acordo, então, de eu vir para a empresa, trabalhar com eles como CLT, e aí eu brinco que eu fiz essa proposta para o meu pai, e não é brincadeira, é verdade. Eu disse para ele, me contrata, daqui a 6 meses a gente conversa de novo, e eu vou definir também se isso aqui é para mim ou não. Estou começando agora, talvez seja o momento de tentar. Essa conversa, 6 meses depois, ela nunca mais teve, porque a gente foi evoluindo e, como eu costumo dizer, eu participei de todos os setores da empresa que eu poderia aprender algo novo, né? Então, desde financeiro, compras, comercial, marketing, suporte técnico, onde tinha um espacinho ou alguém de férias, eu ia lá. E aí nossa empresa começou a crescer, né? De certa forma, ela começou a crescer, se organizar. E aí vem toda a história da Biotecno, que para mim ela foi construída a partir de 2010, 2011, que foi o momento assim que a gente recebeu esse aval para poder produzir os equipamentos com registro na Anvisa. E aí não era só mais a linha veterinária que eu sonhava, era também para a linha humana, e aí veio todo o resto. Muito bom. O quanto é importante quando em determinados momentos da nossa vida a gente se vê numa encruzilhada e ouvir o coração, como você trouxe, Lídia, é algo bem fundamental, porque muitas vezes se a gente só ouve a razão, pode acontecer um arrependimento depois, né? Aquela dúvida, e se permitir dar essa pausa para deixa eu testar isso daqui, se eu realmente vou gostar, se permitir esses 6 meses, que automaticamente ele se tornou até hoje, mostra o quanto de fato a tua decisão naquele momento ela foi uma decisão acertada, né? Claro que existem momentos desafiadores no meio desse caminho, no empreender em família também se tem desafios distintos de outros negócios, porém ao longo desse tempo, né, a Biotecno ela veio crescendo, como você mesmo falou. Ali foi uma virada de chave quando veio a licença, e a partir dali vocês continuaram nesse ritmo de crescimento. Vocês conseguiram hoje, já em 2026, estar em todo o Brasil, vocês estão na América Latina. Como foi para ti acompanhar esse crescimento e o que precisou mudar em ti para que esse movimento acontecesse na empresa também? Bom, primeiro eu acho que aprender gestão, né? Esse foi o ponto mais importante, assim, porque o meu pai ele é um empreendedor por experiência, né? Ele já tinha muita noção de tudo, e eu digo que até hoje ele é o meu maior professor. E a partir dali a gente buscou muito ajuda, né? Porque eu aprendi a ser veterinária, eu não aprendi a fazer gestão de um negócio. Então, eu busquei ajuda com o Sebrae inicialmente, participava de todos os treinamentos e capacitações que a gente tinha voltado para a área da indústria, e foi muito bacana porque eu realmente não tinha muita noção, né? E a partir disso, a gente foi evoluindo e melhorando os processos dentro do negócio. É claro que a gente aprendeu a lidar com o mercado, a gente enfrentou uma concorrência desleal, porque imagina, você tem uma empresa no interior do Rio Grande do Sul que tem uma tecnologia que parece revolucionária, e na época o meu pai ele tem uma característica que não é só na época, mas ele é um professor pardal,
E, inicialmente, quando ele teve essa ideia de produzir esses refrigeradores científicos, ele pensou, o que eu posso fazer para diferenciar esse produto no mercado? E aí foi a criação do sistema de emergência para falta de energia, que hoje é uma realidade prevista em lei no Brasil, que é o equipamento se manter em funcionamento quando acaba a energia elétrica. Então, o Brasil perdia milhões por ano por falta de energia ou por falha nos refrigeradores. E isso depois se estendeu para a conservação de vacinas, de medicamentos. Hoje não se pode usar mais geladeira doméstica. Então, naquele primeiro momento, foi trazer essa inovação vindo de uma empresa do interior do estado. Nossa, foi terrível, porque nós realmente fomos esmagados por alguns concorrentes que estavam no mercado já há mais tempo. Então, exigiu de nós muita resiliência. E eu me lembro que, às vezes, eu olhava para o meu pai e dizia, nossa, a gente caminhou tanto, a gente fez tanto, a gente tem um produto incrível, e por que a gente não consegue entrar nesse mercado? Por que as pessoas não confiam em nós? O que está acontecendo? E aí ele, com toda a sabedoria que ele sempre teve, ele dizia, calma, vamos respirar fundo, amanhã é um outro dia, a gente vai pensar numa solução. E como ele é muito criativo, sempre vinha essa solução e a gente sempre sentava junto e conseguia, e às vezes a gente tinha essa característica de ele pensava e tinha as ideias e eu executava. E talvez isso faltava para ele antes, né? Vocês fizeram uma combinação perfeita de personalidades aqui, né? E é algo do gênero assim, é muito bom tudo isso que tu tá me dizendo, mas agora vamos para a prática. E aí eu tinha esse papel. E eu demorei para entender que esse era um papel importante dentro da organização, né? Porque para mim a estrela era ele, tudo acontecia por causa dele, e uma empresa ela nunca gira só em torno de uma pessoa. Então eu levei muito tempo para entender que eu também tinha meu valor dentro do negócio, tanto que eu me tornei sócia da empresa só 7 anos depois, a convite dos meus pais, porque até então eu nunca me enxerguei como proprietária. E esse é o desafio de quando a gente acaba trabalhando em família, porque a gente é muito inconsciente esse misturar a representação de pai, líder, chefe da família por muito tempo, e agora também o nosso chefe ali dentro do negócio, porque ele acaba tendo uma maior liderança, principalmente nesse caso em que ele era o fundador do negócio, das ideias e tudo mais. Eu tive já negócios com a minha família durante 7 anos e também passamos por esses desafios. Então, até que chegue um momento em que se tenha clareza dos papéis, quem faz o quê, quais são as responsabilidades. Então, isso que tu traz é algo muito valioso, porque eu percebo que isso aconteceu contigo, isso aconteceu comigo, e quantas mais isso vem se repetindo ao longo do caminho, de mulheres que muitas vezes estão à sombra ali da sua família, não necessariamente porque a família a colocou ali, mas porque a gente não se sente merecedora muitas vezes de ocupar aquele espaço. Então, que bom. E quando foi? Eles te convidaram, então continua aqui para nós esse momento. Aí foi algo assim, bem... Eu realmente acho que foi o momento certo, né? E eu levei bastante tempo para assimilar que o negócio era meu também, porque como eu falei lá no início, como eu iniciei ali como contratada do meu pai, eu realmente respeito até hoje, mas enxergo ele num nível de hierarquia maior que eu. Então, para mim, as coisas funcionavam bem assim. Eu tenho um lado bem estoico, extremamente racional para enfrentar algumas coisas, né? Sim. E ali eu enxergava dessa forma, e enxergo até hoje. Para mim, ele é um conselheiro, alguém muito importante, inclusive na minha vida pessoal. E deu tudo certo, mas eu precisei enfrentar esses desafios de me enxergar como eu realmente era. E uma das coisas foi esse convite para ser presidente da CISAP, porque eu já atuava como voluntária há muitos anos dentro da entidade, até antes mesmo de me tornar mãe. E então, com certeza, há mais de 11, 12 anos que eu me envolvo voluntariamente. E isso para mim foi incrível. É uma validação de toda a tua trajetória.
Porque eu também não acreditei quando eu fui convidada, né? Porque eu estava há 12 anos, estou há 12 anos trabalhando voluntariamente, mas eu nunca tive essa pretensão de estar lá com um cargo de presidente da entidade. Não era eu sempre fiz o voluntariado porque eu gosto, porque me faz bem e porque eu sei que é uma contribuição que eu posso devolver para a sociedade, porque eu me vejo como uma pessoa que ganhou muito da sociedade, né? Eu estudei numa universidade pública, eu fiz mestrado numa universidade pública, então chega uma hora que você tem que devolver aquilo que você ganhou. Então, para mim, sempre foi essa a troca. E criar conexões, que eu sou uma pessoa que gosta de se comunicar. Para mim, isso faz sentido. Então, ampliar essa minha rede de contatos também era muito importante. Então, às vezes, a gente estava com um problema lá na empresa, depois tu ia para uma reunião, conversava com outros empreendedores, compartilhava e encontrava uma solução ali. E essa é uma característica que, por exemplo, o meu pai não desenvolvia. Então, isso era legal para o negócio. Ok, comecei a entender o meu papel. E quando eu fui chamada para ser presidente da entidade, eu até questionei por que eu? Por que vocês estão me chamando? Porque eu era bastante jovem na época. A minha filha era muito pequena. E eu pensei, nossa, se eu não aceitar, eu vou me sentir... Talvez a vida toda eu vou pensar... Eu poderia ter tido essa oportunidade de crescer na minha vida e acabei não... Eu não gosto disso. Não é uma coisa que me faz bem. Se a oportunidade vem, eu gosto de agarrar ela, né? E aí, naquele momento, eu questionei por que vocês não chamaram o meu marido na época. Porque eu entendia que ele tinha mais valor do que eu. E aí, a resposta foi óbvia. Se a gente quisesse ele, a gente tinha chamado ele. Então, eu pedi uns dias ali para pensar e conversar com a minha família e ver se eles me apoiavam, porque eu sabia desse tempo que eu precisaria e também que eu teria que me afastar em alguns momentos do meu negócio, do nosso negócio, né, familiar. E aí eu recebi esse apoio da minha família para seguir. E foram 2 anos bem difíceis, porque a gente pegou ali a pandemia, que para mim foi a experiência mais complexa, assim, em termos de sociedade que a gente já vivenciou. E muito aprendizado. E eu sempre pensava assim, nossa, eu nunca quero ter eleições presidenciais na minha gestão. E aconteceu. Pandemia, eleições, porque eu nunca me dei muito bem com políticos. Isso é uma dificuldade que eu tenho. E muito também por esse lado racional que você tem. Exato. O certo é certo, errado é errado. E assim, eu sou muito objetiva, né? Então, quando começa... né, ter muita falação e pouca ação, eu começo a ficar muito irritada. Por isso a gente tem reuniões muito objetivas, muito rápidas, baseadas em indicadores, dados, e assim, papo, o que precisa ser feito, vamos fazer, qual é o prazo, porque se a gente não tiver esse ritmo, a coisa nunca vai andar, né? Então eu vim dessa caminhada, né? Então, para mim, esse desafio de aprender a lidar... Tem que ter um jogo de cintura muito grande quando se está num cargo assim. Exatamente, com situações que jamais eu teria tido oportunidade dentro do meu negócio e resolver problemas que definitivamente não eram meus ou que não me afetavam, né? Isso também demonstra a empatia e o quanto a gente consegue se doar para os outros. Então, para mim, foi uma experiência incrível, de verdade. E aí eu entendi que realmente eu tinha algum valor. Não, muito bom e muito valor, né? É muitas vezes aquilo da gente conseguir nos olhar no espelho e realmente enxergar o leão que está ali e não o leãozinho pequenininho ou o gatinho, né? Que tem essa analogia que a gente já viu, talvez vocês já viram na internet essa foto, né? É um gatinho e tem gente que é um gatinho e se vê um leão, tem gente que é um leão e se vê um gatinho. Então, é muito dessa percepção que nós vamos tendo ao longo da vida. Dentro da tua trajetória, seja durante a empresa, seja durante o voluntariado, qual foi o momento mais desafiador emocionalmente para ti? E como tu fez para superar isso? Ou naquele momento que foi muito difícil emocionalmente, tu chegou a pensar, nossa, isso não é para mim, quero desistir, mas aí, claro que a gente tem aquela
segue a vida e não, vamos lá, vamos continuar. Mas qual foi esse momento para ti? Tô pensando racionalmente o que é emocional, tá? Na verdade, assim, a pandemia foi um desafio. Primeiro porque, nesse momento, a empresa da área da saúde, que era o meu caso, não podia parar. Uhum. E aí a gente trabalhou durante 3 turnos para entregar ao mercado os refrigeradores para vacinas. Mas, ao mesmo tempo, eu estava à frente da entidade, sendo cobrada diariamente pelos empresários, me dizendo: a gente precisa abrir, nós vamos fechar as portas se a gente não conseguir vender, se a gente não conseguir prestar o nosso serviço. Ao mesmo tempo, eu estava acompanhando as escolas, meus filhos, né, tendo que fazer aula online, e meu filho sentado do meu lado, eu trabalhando, meu filho tendo aula, e ao mesmo tempo preocupada com a saúde das pessoas, e especialmente da minha família. Então foi um momento mais difícil de lidar com tudo isso, né? E ainda para piorar a situação, os meus pais tiveram Covid, o meu pai teve um caso mais grave de internação e tudo mais. E para mim, assim, foi um momento que eu jamais pensei em desistir, até por não ter tempo para isso nesses dias. Mas foi um momento em que a gente precisa exercitar muito o altruísmo. E aí vem uma característica feminina, que é a gente poder se colocar no lugar do outro, mas ao mesmo tempo lidar com os diversos posicionamentos. Sim. Porque a gente tinha reuniões praticamente semanais com os envolvidos, né, sobre a situação da nossa cidade. Então, nós tínhamos a Fundação de Saúde, o hospital, nós tínhamos os representantes do comércio, serviço, indústria, do agro, das escolas, e inclusive o prefeito, né? Então, a gente sentava e falava: e agora? O que a gente vai fazer? Para onde a gente vai? O que nós vamos abrir? O que vamos fechar? Porque estava ali nas nossas mãos, né, a vida de muitas pessoas e de muitos negócios. Né? Então, não existia assim, eu vou tomar uma ação e essa ação vai ser benéfica para todos. E isso é muito difícil. Só que a nossa cidade, graças ao bom Deus e à caminhada que a gente tem, é uma cidade muito desenvolvida, e as pessoas são desenvolvidas. Então, mesmo nas maiores dificuldades que a gente tinha, por exemplo, com superlotação dos hospitais, a gente tinha um entendimento dos demais, né, de que não tinha como agradar todo mundo naquele momento, e a gente ia fazer o que precisava ser feito naquela semana, naqueles dias ali, para poder seguir adiante. E isso foi muito bom. E ali eu aprendi e talvez me inspirei em muitos líderes na nossa cidade, né, que souberam lidar com aquela situação difícil. Perfeito. Realmente foi um dos momentos, eu acredito que de toda a humanidade, pelo menos de toda a nossa geração, que a gente nunca imaginou. E é um momento de crise ambiental, crise de saúde, é um momento de crise emocional, porque se via negócios fechando sem conseguir trabalhar, é um momento de preocupação em todas as áreas da nossa vida. Então, acho que nos colocou muito à prova todo esse período, né? Ao mesmo tempo, a tua empresa, Biotecno, ela é uma empresa que trabalha para esse âmbito da saúde, na construção das câmeras, né? Você sabe explicar melhor do que eu. E que nesse momento vocês forneceram para todo o Brasil esse armazenamento, essa possibilidade de armazenamento das vacinas quando esse momento chegou. E apesar de todo esse caos, foi um momento também de grande crescimento que a tua empresa teve. Quando foi que caiu a ficha para ti do impacto que vocês geraram durante a pandemia? Eu acho que a própria pandemia, porque ela acelerou alguns processos que já vinham, por exemplo, o uso dos refrigeradores científicos para a guarda de vacinas como obrigatório. Já existia, né, uma RDC, uma resolução da diretoria colegiada da Anvisa sobre o uso dos refrigeradores, uso obrigatório, ou seja, proibia o uso de geladeira doméstica para armazenar vacina. E essa resolução ela existia desde 2017. E o que aconteceu?
naquela época, para receber as vacinas para a Covid, era necessário o equipamento adequado. Então, foi um boom, né, não só para a Biotecno, mas para as outras empresas, né, do mercado, de entregar esses equipamentos num curto espaço de tempo. Então, foi um momento também de, a gente otimizar processos, fazer os turnos, como eu falei, extras. E nem um dia a nossa empresa parou e nós não tivemos casos de Covid, a não ser o do meu pai e da minha mãe. Então, assim, foi um momento que eu acho que Deus também colocou a mão dele lá, vamos deixar esses caras trabalhar. E para a gente poder entregar e fazer toda essa logística também, não era fácil naquele momento, mas a gente conseguiu. E aí eu acho que foi um momento que tudo que a gente tinha de equipamento ainda usado, sobrando, a gente começou a doar, porque muitas instituições nos pediam. E aí tem uma passagem bem bacana de compartilhar, porque nós tínhamos doado um equipamento para um hospital lá de São Paulo. E era um equipamento antigo, e estava parado, e eles precisavam para armazenar as vacinas. E quando houve o primeiro ato vacinal da vacina do Covid, que foi feita uma cerimônia, foi mostrado na TV, lá no estado de São Paulo, foi uma enfermeira, então, como sendo a primeira a receber a vacina, que ela estava na linha de frente e tudo mais, foi bem emocionante. E aí, para nossa surpresa, tinha um equipamento da Biotecno no fundo, lá na cerimônia, e a gente sabe quando tu conhece alguém, a gente olhou e conheceu aquele equipamento. Nossa, mas esse equipamento é nosso? É da Biotecno? Como é que ele está lá no palco da cerimônia, sendo transmitido ao vivo para todo o país? E aí foi uma emoção muito grande, porque ali mostrou assim que a gente conseguia chegar onde a gente talvez nem imaginava. E aí, depois a gente descobriu, né? Como a gente tinha doado esse equipamento para aquele hospital, eles resolveram nos homenagear, entre aspas, uma forma de agradecimento. Claro que não apareceu a nossa marca, sim, mas a gente sabia que era o nosso equipamento lá. E foi muito gratificante. Então, às vezes, as pessoas confundem que o reconhecimento, ele venha em valor monetário, financeiro. E eu já tenho um outro entendimento. Eu vejo que para nós isso sim foi um grande reconhecimento, foi uma forma de a gente, eu, Lídia, meu pai, minha mãe e todos os nossos colaboradores entendermos que a gente realmente tinha um papel nessa sociedade e que a gente podia, sim, ajudar a salvar vidas. E porque a gente repete isso diariamente, qual que é a nossa missão? Por que a gente está aqui? Vocês entendem o papel de vocês aqui? Eu acho que aquele momento ali valeu mais que 1000 palavras, porque todo mundo entendeu. Tá lá a nossa mão. Né? Aquele que apertou o parafuso, aquele que programou o software, aquele que cortou a chapa, né? Tava a mãozinha de cada um ali. Então, isso para mim foi muito importante. Foi talvez o melhor reconhecimento que a gente poderia ter recebido. E agora a gente tem o Taura, né? Isso aí. Eu ia falar sobre ele agora, né? Sempre nessa busca de continuar inovando, levando para as pessoas ainda mais qualidade de vida, levando essa saúde, vocês desenvolveram o equipamento do Taura. Conta para nós aqui o quanto que foi importante o Taura, o que ele faz, esse equipamento, porque, gente, esse equipamento ele precisa ser conhecido por todo mundo. Né? Ele precisa chegar em todo o Brasil, porque ele vai, de fato, proporcionar com que vidas realmente continuem a viver. Explica pra gente o que é o Taura. O Taura é um equipamento para transporte de órgãos que foi desenvolvido pela Biotecno, que ele tem uma característica muito especial, né? Hoje a gente está acostumado a ver as imagens de transplantes e a gente vê aquelas caixas térmicas, né? Porque até então o transporte de órgãos aqui no Brasil e em muitos países ele é feito com as caixas térmicas e gelo. Só que o grande problema do gelo é ele entrar em contato com este órgão, né? Ele causa uma necrose tecidual, por exemplo, um coração. Aquela área ali em que o gelo vai encostar dentro da caixa durante o transporte, esse coração ele vai ter
uma dificuldade maior, né, para se recuperar no momento em que ele for introduzido numa outra pessoa. Então, pensando nisso, nós desenvolvemos o Taura, que é um mini refrigerador, para fazer o transporte desses órgãos, sejam eles corações, fígados, rins, órgãos sólidos, pulmões também, dentro de uma faixa de temperatura controlada, sem a utilização do gelo, com uma bateria, que prevê aí que ele fique funcionando por até 10 horas, e com uma capacidade de captação muito maior. Por quê? O Taura nos permite percorrer maiores distâncias para fazer a coleta desses órgãos. E isso talvez a característica mais importante do Taura, porque a gente consegue buscar esses órgãos em locais que até então a gente não conseguia chegar. Porque no Brasil hoje o maior problema não é nem a falta de órgãos, é conseguir viabilizar, né, a coleta desse material, além do primeiro passo, que é convencer a família quando este doador, né, já era consciente de que queria doar os seus órgãos, a família ainda precisa autorizar. Então, a gente aí tem uma primeira barreira, que é a família colaborar, porque não é um processo rápido, né, no momento em que você tem aí o diagnóstico, né, de que existe a possibilidade de doação desses órgãos, a família ela tem que aguardar até que alguns testes, exames sejam realizados. Isso, claro que para uma pessoa que perdeu o seu ente querido, às vezes é muito difícil, né? Você não quer esperar mais 12, 24 horas para poder sepultar o membro da sua família. Enfim, mas voltando ao Taura, né? Que são características legais de comentar, porque a gente não tem isso no nosso dia a dia. Tanto que eu nunca imaginei, eu nunca nem pensei como seria o transporte de órgãos. Sabia que ele acontecia. Mas quando em contato com vocês eu descobri que o contato acontecia em caixa térmica com gelo, eu pensei, gente do céu, como assim? Né? Agora que existe essa inovação, existe essa tecnologia criada e pensada, a gente pensa, nossa, óbvio, como que não tinham desenvolvido isso antes? Mas se é óbvio, é porque realmente o Taura é uma revolução. Ele realmente já precisava existir. E que bom que a partir de agora, muitas vidas poderão ser salvas. O nosso país ele é continental. Exato. Então, um órgão que precisava sair do Rio Grande do Sul, ele não ia conseguir chegar na Bahia. A gente não ia conseguir fazer esse translado porque não ia ter tempo hábil. Sim. E hoje, com o Taura, isso acontece, certo? Isso. Hoje a gente percorre distâncias maiores. E além disso, como esse órgão ele vem bem armazenado, a gente está tendo um resultado incrível na recuperação desses pacientes. O pós-cirúrgico, né? Ele também é muito importante, né? A gente tem... o transplante, assim, né? Ele envolve dezenas de pessoas, de profissionais, desde o transporte, eu digo avião, enfim, toda a logística que se faz, mas também existe uma preocupação muito grande com a rejeição desse órgão pelo organismo e também pela recuperação desse paciente. E hoje a gente faz esse estudo, esse acompanhamento com os pacientes do Instituto de Cardiologia de Porto Alegre, através do Dr. Juglans Souto Alvarez, e no Instituto do Coração, em São Paulo. Então, lá a gente tem o Dr. Samuel Steffen, que também está tomando todos os casos utilizados com o Taura para que a gente possa ter um banco de dados de informações. Hoje a gente já tem mais de 30 transplantes realizados com o Taura nessas duas instituições. E aí o que a gente observou? E os resultados eles são fantásticos. Que os transplantados eles têm um tempo de UTI menor, né? Em média aí reduz em 2 a 3 dias o tempo que eles ficariam na UTI depois do transplante, e o índice de rejeição menor também, né? Por causa do órgão bem conservado, né? Que o Taura tá fazendo milagre, né? Mas é que a gente conseguir deixar esse órgão no tempo de isquemia, que é o tempo que ele fica fora do corpo, né? Que é o tempo do transporte, nas melhores condições possíveis, né? E isso o Taura tá fazendo com excelência e com uma característica incrível, que ele é um equipamento que ele tem uma vida útil muito grande. Então, a gente tem
alguns produtos que, infelizmente, ainda utilizam gelo, que são desenvolvidos por outras empresas fora do Brasil, nos Estados Unidos, no Canadá, e ainda, além de tudo, são descartáveis. Um custo altíssimo jamais seria aplicado dentro da realidade brasileira, né, que a gente tem um sistema único de saúde. Então, o que o Taura vai trazer, né, para o nosso país em ganho e salvar vidas, né? A gente acompanha as histórias, né? A gente consegue algumas delas, Annelise, a gente acompanha, uma delas é do Pedroca. O Pedro é um menino de 4 anos que recebeu um coração, que veio transportado pelo Taura, e a gente acompanha diariamente o boletim dele e a recuperação, e ele é um menino que se tornou o símbolo do Taura pela resiliência dele, da mãe dele, que é uma pessoa incrível, não por ela ser mulher, mas porque eu passei a admirar ela por toda a força, por toda a garra que ela tem em acompanhar o filho. E o Pedro, ele esperou 1 ano por esse coração. Ele já usava uma máquina que fazia a função do coração dele, chamada ECMO, e ele já não tinha mais muito tempo de vida quando ele recebeu a notícia do coração. E a partir daí a gente acompanhou a história dele, assim como a gente acompanhou muitas outras, e cada uma delas é uma vitória, e a gente tem uma união muito grande com a nossa equipe, que a gente vibra cada vez. A gente tem um grupo lá que a gente fala, deu certo, pessoal, o Pedro tá bem, porque a gente não fica sabendo. Sim. A gente não tem como saber de outras formas a não ser quando alguém vem e nos comunica, ou a gente vê numa matéria na TV, ou a gente recebe alguma informação de que houve um transplante, a gente busca essas informações, né, porque elas não são divulgadas, né? Então, quando a gente vê que está dando certo, que tem um paciente se recuperando, enche o nosso coração de orgulho, e eu acho que é esse o caminho. Mais uma vez, é fazer aquilo que está no coração da gente, e aí tudo tem sentido. Exatamente. Que forte quando a gente passa a não só saber que o equipamento ele vai de fato salvar vidas, mas saber exatamente qual vida ele salvou, qual era a condição que ele tinha. Eu acho que isso toca ainda mais, porque a gente cria essa ponte humana imediatamente. E aí a gente entende e conhece a história, e nesse momento a gente acaba se envolvendo dentro disso. E acredito que venha muito aquele sentimento de valeu a pena todo o esforço, todas as preocupações, tudo aquilo que a gente vem desenvolvendo, buscando, investindo tempo e o recurso e tudo mais, né? E para a gente acabou sendo um privilégio também muito grande, através da ECO, poder fazer parte desse projeto, onde a gente acabou desenvolvendo toda a comunicação visual do Taura, né? É algo muito lindo, assim, que eu tenho muito orgulho desse projeto, e saber as histórias, aonde ele está chegando, a gente sabe que acaba também tendo um pedacinho de nós lá. Com certeza. E isso é algo muito especial, assim. E também quero te agradecer mais uma vez por essa confiança, né, em a gente poder, junto com vocês, comunicar algo tão importante quanto é o projeto do Taura, porque ele está só começando. Ele ainda tem muitos anos pela frente para alcançar ainda mais vidas. É um impacto que a gente nem consegue mensurar ainda, da onde ele vai chegar. Que assim seja, que o Taura possa salvar muito mais vidas, né? Que a gente consiga introduzir esse produto pelo que ele realmente é, pelo que ele realmente vale dentro do mercado. Porque a gente merece isso. A gente merece isso, nós como seres humanos. Né? E que as famílias e que as pessoas levem esse diálogo da doação de órgãos para sua rotina, porque 1 salva 8. Então a gente pode salvar muitas vidas ainda, e ter este ato de amor, de doação, no momento mais difícil da vida da gente, que é perder um ente querido, é muito, muito, muito engrandecedor. Com certeza, é saber que ele precisou enfrentar isso, mas a vida dele continua com um propósito através da vida de outras pessoas. E a gente ter essa consciência é muito importante, e cada vez mais que se fale sobre isso,
se fale sobre doação de órgãos, que se fale também o quanto que esse 1:8 ele acaba acontecendo. Tem muita gente que não tem essa consciência, não consegue imaginar. Às vezes pensa que vai doar para uma pessoa, já seria muito, eu já permitiria que mais uma pessoa continuasse vivendo. Mas através de mim, 8 pessoas podem ter uma segunda chance. E segundas chances a gente precisa ter a todo momento. Seja de vida mesmo, seja de escolhas, seja de carreira, seja de tudo. A gente somos seres errantes, somos seres constantes, né? E dentro disso vem a nossa liderança, a sua liderança, né? O quanto que hoje tu percebe que a tua evolução até aqui, ela fez com que você tivesse um desenvolvimento de liderança que talvez antes, eu digo antes, outras gerações, como mulher talvez não fosse necessário, mas que você precisou crescer para conseguir liderar da maneira como você lidera hoje. Nossa, difícil, né? A gente tem que se reinventar a cada dia. Ser o exemplo, mas ao mesmo tempo resgatar a nossa essência, olhar lá para as nossas ancestrais, pensar o que elas fariam se elas estivessem no meu lugar, como eu devo me posicionar, o que eu devo levar em consideração do que me foi dito e o que eu preciso deletar, porque às vezes a gente ouve algumas coisas que ficam batendo ali, né? Verdade. Especialmente como mulheres. E algumas coisas a gente vai aprendendo que no início elas doem, depois elas não doem mais. E isso, infelizmente, é só com o tempo e com a experiência, né? Quanto mais cabelinho branco a gente vai adquirindo, mais fácil vai ficando de lidar com essas situações e desenvolver a inteligência emocional. Eu acho que é incrível, assim, as mulheres têm isso muito, muito forte. Eu tenho muito orgulho de ser mulher. Eu tenho muito orgulho de ser mulher, eu não queria ser diferente. Eu vejo que a caminhada, ela ainda não terminou. Tem muito pela frente ainda, muitas para puxar. Sim. Pelo nosso exemplo, pela nossa dedicação, disciplina. Eu senti isso muito forte essa semana lá no evento que a gente fez na CISAP, voltado às mulheres. E é uma energia que toma conta, assim. É incrível como as mulheres, elas têm esse poder, né, de se conectar, de uma ajudar a outra, de ter empatia, né, de terem disciplina. Então, são características muito importantes para cargos de liderança. Com certeza. Mas o que eu mais sinto hoje é uma necessidade de justiça, né, pelo que a gente realmente entrega. Porque eu, como mulher, eu não gostaria de ser considerada mais que um homem. Mas eu gostaria que eu recebesse exatamente por aquilo que eu estou entregando. E isso ainda não existe. Né, e das duas formas, né? É receber financeiramente, que para muitas mulheres isso ainda existe uma discrepância, e receber de reconhecimento, de respeito. Exato. Então, como eu tenho 2 filhos, um menino e uma menina, eu ainda tenho esse papel de ensinar o meu filho a respeitar as mulheres e ensinar a minha filha a exigir respeito. E às vezes a gente precisou, de formas estranhas, ter que exigir isso enquanto adolescentes, crianças, porque não era algo que se falava. E às vezes eu era meio assim, nossa, mas como você é revoltada, né? Você é uma adolescente encrenqueira, né? Porque eu não aceitava aquilo que era injusto. E por vezes eu pensava, nossa, eu tenho que parar mesmo, o mundo não é assim como eu tô querendo. Olha, o mundo tá melhor do que eu queria, né? Porque ele realmente está mudando. E está mudando por essa força das mulheres e também dos homens de entenderem o espaço que a mulher ocupa e do quão importante elas são. Então, isso para mim, assim... A gente não compete, a gente complementa e muito bem. Exatamente, exatamente. Então, como a gente já precisou se adaptar muito mais para chegar até onde a gente chegou hoje, a gente acaba tendo um jogo de cintura, né? Nós mulheres, melhor, entre aspas, não sei se é melhor a palavra, mas a gente desenvolveu uma adaptabilidade maior
a diversas situações do que os homens. Por quê? Porque a gente já precisou trilhar um caminho mais difícil do que os homens até então, com a evolução das gerações. Pura e simplesmente isso. Então, eu até entendo porque existam hoje mais casos relatados de feminicídios, né, de mulheres que não ficaram quietas e não devem ficar. Né? Primeiro porque eu acredito muito que os feminicídios antes eles não eram relatados. Né? Agora a gente tem um relato, né, e aí a gente tem um número mais próximo da realidade. Mas também eu vejo os homens inseguros em certos momentos, porque eu imagino o quão difícil deve ser olhar para aquele potencial de mulher, né, e dizer, meu Deus, eu não dou conta não, é melhor eu tirar ela do meu caminho. Então, olhar para isso com clareza também é importante, sabe? Porque tem algumas brigas que nós mulheres a gente não precisa ir lá e combater, né? Sob pena da gente ser a vítima. Então, para isso a gente precisa ter uma inteligência emocional, né? E entender que a gente precisa se afastar. Então, eu tento ensinar isso para minha filha, para o meu filho, nessa caminhada da vida aí, para que eles não sejam injustiçados em nenhum momento e nem cometam injustiças. Mas que eles saibam o momento certo de agir, que eu acho que isso é muito importante também. E quanto mais a gente falar disso, mais a gente vai mudar a nossa sociedade. Com certeza. Então, essa é uma bandeira que eu levanto, assim, com muito fervor. Acho que aqui tu falou algo muito sábio de saber o momento certo de agir, né? Eu levanto também a bandeira de que eu prefiro ser feliz do que ter razão. Mas há momentos em que a gente precisa nos posicionar. Há momentos em que a gente não pode simplesmente deixar o outro passar por cima. Porque se a gente não se posicionar naquilo que a gente gosta, naquilo que a gente prefere, naquilo que a gente acredita, naturalmente os outros eles vão ir tomando espaço. Então a gente precisa saber como, quando, qual é a melhor maneira da gente se posicionar, porque a gente pode falar tudo. A gente pode ter assim um grande rompimento, mas que ele pode ser civilizado, entendido e conversado, ou ele pode ser explosivo e tudo de mais catastrófico acontecer. Tudo muda na forma como a gente está preparado para lidar com aquela situação. Então, tu trouxe muito sobre essa questão de inteligência emocional e o quanto a gente precisa, de fato, hoje estar em busca disso, porque, como falamos ao longo do episódio, são muitas nuances que acontecem na nossa vida. Tem a maternidade, tem a empresa, tem os amigos, tem a família, mas tem o mundo acontecendo. Tem novidades, tem tragédias, tem guerras agora acontecendo, tudo isso vai influenciando. Todas as áreas da nossa vida, elas se movem de uma forma constante. E a gente sabe que, por vezes, a gente não vai estar com todas elas equilibradas. Até porque eu nem acredito que o equilíbrio, de fato, ele consiga existir. Vai ter momentos da nossa vida que a gente dá mais atenção para uma coisa ou para outra, assim como você trouxe, que teve um momento em que você conversou com as pessoas que mais importavam para ti e falou, olha, se eu tomar a decisão de ser presidente da CISAP por 2 anos, eu vou precisar reduzir algumas áreas aqui de nível de atenção, de tempo e tudo mais. Tudo certo. Mas como você falou, por um tempo determinado. Porque se a gente quiser ficar mantendo tudo, burnout, estresse, começa a quebrar relações que muitas vezes não precisavam, mas o nível de estresse foi tanto que a gente não conseguiu lidar com isso. Dentro disso, para a gente ir caminhando aqui ao final do nosso episódio, qual foi o preço da tua evolução até aqui e o que tu precisou abrir mão para chegar onde tu chegou? Eu precisei abrir mão de crenças antigas que eu tinha sobre felicidade, né? Eu entendi que a felicidade ela tá nas pequenas coisas, na simplicidade, na minha família. Ela não tá em bens materiais, ela não tá no teu currículo muitas vezes.
ela tá no quanto a gente consegue tocar o coração das pessoas e entregar o bem naquilo que a gente faz todos os dias. Então, nessa minha caminhada de me tornar um ser humano melhor, eu precisei me desligar de algumas crenças, de algumas pessoas e alguns movimentos que eu tinha na minha vida. E quando eu abri espaço para receber novas coisas, novas pessoas, novas bênçãos, a minha vida floresceu. E para mim esse foi o maior ganho, porque quem precisava estar ao meu lado, quem precisava ficar, ficou. Isso. Quem não precisava, se foi. Né? Então, eu tinha uma crença sobre família, sobre casamento, sobre maternidade, sobre o que seria o ideal, né? Aquela coisa do comercial de margarina, né? Que a gente vê lá, uma família que feliz, cumpriu todos os requisitos, que passou por todas as etapas, né? Eu acreditei nisso como se fosse realmente o meu projeto de vida, até que o meu castelo desabou. E aí eu entendi que não ia prosperar da forma como estava e com as crenças que eu tinha naquele momento. E aí, quando eu me dei conta disso, eu voltei para mim mesma, voltei lá para aquela Lídia lá do começo, do início, do que eu sonhava, do que eu almejava ser, e mudei bastante a minha expectativa do que eu queria para minha vida. E isso para mim fez todo sentido, porque as peças começaram a se encaixar. E aí o que é para ser seu, ele te encontra, né? Desde que você esteja aberto a isso. Então eu me libertei de crenças que eu tinha, de movimentos que eu acreditava serem os melhores para mim, e me abri para aquilo que a vida tinha para me entregar. E isso, em um primeiro momento, eu me senti muito egoísta. Muito egoísta. Aí depois eu entendi que era a hora que eu precisava resgatar o meu amor próprio. Eu precisava olhar de novo para a Lídia e o que era importante para ela, o que fazia sentido, e que isso não era egoísmo da minha parte. É muito difícil para as mulheres olharem para si. Eu até vou ler um trecho aqui que vem bem a calhar com isso que a gente está falando, desse livro que se chama Aurora, O Despertar da Mulher Exausta, da Marcela Ceribelli. E eu marquei aqui algo que muito me tocou, que ela fala assim, dedicado às mulheres. Quando você não está acostumada a se sentir segura, apresentar-se autoconfiante pode parecer arrogância. Quando não está acostumada a se posicionar, ser assertiva pode parecer agressividade. Quando não está acostumada a tratar suas necessidades como prioridades, colocar-se em primeiro lugar pode parecer egoísmo. E é exatamente isso que eu trago sobre a gente entender quais são as nossas necessidades e se priorizar. Porque a gente é atropelado por todas essas fases, esses pratos da vida aí que a gente tem que equilibrar. E eu concordo contigo que eu acho que não tem como a gente equilibrar todos eles e segurar no mesmo nível, né? Sempre vai ter um pouco mais baixo, outro mais alto, mas a gente tem que saber qual que a gente eleva e qual que a gente baixa. Fazer esse movimento de forma consciente, de forma madura, porque senão a gente vai ser pego de surpresa logo mais. E a gente vai ter, por vezes, os filhos que estão desconectados contigo, vai ter várias situações que a gente diz, gente, mas nem sabia, porque achei que estava tudo bem. Porque a gente nem olhou, nem se preocupou, não teve um olhar, uma escuta de verdade, né? E se você pudesse hoje trazer um resumo ou uma mensagem para as mulheres que estão aqui nos ouvindo e que elas também passam pelos seus desafios nas suas empresas, seja você empreendedora ou não, desafios na vida como um todo profissional, desafios na maternidade, porque vai tendo que lidar com tudo isso e por vezes se sentem sobrecarregadas. O que você diria para essa mulher hoje?
Busquem um grupo de mulheres para compartilhar, né? Mulheres que talvez estejam passando por situações semelhantes, mulheres que estejam empreendendo, mulheres que você sinta algum tipo de conexão. Isso, para mim, foi e ainda é uma das principais válvulas de escape nos momentos em que eu me vejo angustiada, né? Porque poder compartilhar com mulheres que têm uma visão parecida com a nossa e que talvez passaram por situações semelhantes ou acompanharam alguém numa situação assim, traz um alívio muito grande. E a gente tem locais para isso, né? A gente tem na nossa cidade de Santa Rosa, a gente tem núcleos de mulheres na CISAP, por exemplo, a gente tem as casas rotarianas, a gente tem grupos de mulheres nas mais diversas instituições, FenaSoja, por exemplo, tem até nas igrejas, um monte de mulheres trabalhando nas igrejas. Então, assim, busquem essa rede de apoio, porque se eu não tivesse essa oportunidade de dialogar com outras mulheres nesses momentos mais difíceis, eu não teria conseguido ir adiante. Porque, às vezes, a opinião que a minha família trazia era uma opinião que estava, talvez, num círculo de vivências diferente daquele das outras mulheres, numa bolha diferente. Numa geração diferente também. Ou numa geração diferente. Então, quando a gente dá esse passinho para fora e olha e fala, opa, o mundo é um pouquinho maior que isso, aí faz muito sentido. E existem grupos de, por exemplo, eu participei de mentorias com mulheres, eu participei de rodadas de negócios voltadas às mulheres, e aí entra o Sebrae, a Apex, instituições que promovem esse empreendedorismo feminino também, justamente para eu ter essa troca maior, né? E às vezes eu saía de lá assim pensando, nossa senhora, eu preciso fazer algo nesse sentido, mudar aquilo, e era o caminho certo, né? Então eu daria essa mensagem: busquem esse afago de outras mulheres que possam sim contribuir na carreira, na jornada de vocês, ser aquele apoio emocional e também aquele momento de descontração, né? Eu tenho amigas da minha faculdade que até hoje elas acabam sendo o meu porto seguro em momentos que eu realmente me sinto vulnerável. Isso é muito bom, né? Sentir que eu posso me abrir e elas sabem o que eu sou. Então, eu não preciso provar nada nesse momento. Porque a gente vive numa situação de que a gente tem que estar provando sempre, né? O nosso valor. E parece que com mulheres esse véu aí, ele se vai e a gente consegue lidar de uma melhor forma. Então, o recado é esse. Compartilhem, né? Sejam abertas, leiam, né? Busquem conhecimento. A gente tem precisa, muito conhecimento disponível. Nossa, a gente precisa compartilhar e entender que sempre há oportunidade para aprender, né? Eu vou aprender até o meu último suspiro, porque eu busco, né, esse tipo de conhecimento. Às vezes a gente fica horas numa rede social e não consome nenhum conteúdo que agregue alguma coisa para a gente, né? Então, deixa lá o telefone de lado, pega um livro, lê. E às vezes também é uma forma da gente estimular outras características que a gente tem, por exemplo, hobbies. Eu gosto muito de escrever, então às vezes eu tenho esses momentos de inspiração em que eu consigo sentar, escrever, aquilo ajuda a fluir, a colocar para fora um sentimento, muitas vezes. É uma terapia naquele momento. Terapia. Então tudo isso faz parte de uma construção, mas na minha opinião, ela começa quando a gente compartilha com outras mulheres. Então, sejam abertas, né? Busquem essa ajuda e nunca se sintam mulheres egoístas. Muito bom, muito obrigada por estar aqui. E quem puder aqui e quiser te acompanhar mais de perto, né, entender um pouco mais do teu trabalho, onde que as pessoas podem te encontrar, qual que é a tua rede social, a rede social da tua empresa, compartilha aqui com a gente qual é o teu arroba. O meu arroba é Lídia Link e o arroba da empresa é @biotecno_. Bem fácil de encontrar nas redes sociais e eu gosto muito
de conversar e de me comunicar. Então, muitas mulheres me procuram, pedem conselhos, e isso é algo que eu faço com todo o coração, porque há um ponto de que em algum momento uma delas me ajudou, eu também me sinto no dever de ajudar. Então, mais uma vez o recadinho, né? Busquem ajuda e compartilhem. Muito bom. Se você quiser também nos acompanhar e entender mais histórias como essa, ou também um pouco sobre o nosso trabalho, acompanhe o nosso Instagram, que é @ecogm, ECKOGM, de gestão de marketing. Lá a gente compartilha esses bastidores e também muitos conhecimentos daquilo que a gente pode aplicar nos nossos negócios e nas nossas vidas. Se esse episódio fez sentido para você, lembra de curtir aqui, lembra também de compartilhar para que mais pessoas consigam conhecer essa história da Lídia, que realmente ela inspira muitas pessoas, ela me inspira pelo menos, não sei você, mas eu acho que sim, então se sim, já curte aqui, que é importante, e lembra de se inscrever aqui no nosso canal para que você consiga acompanhar mais histórias como essa nos próximos episódios do EcoCast. Lídia, muito obrigada de verdade por ter aceitado esse convite e por ter se permitido estar aqui aberta, vulnerável, para que a gente possa aí aprender e crescer juntas mais uma vez. Muito obrigada, estou à disposição, também é um prazer dividir esse momento contigo. E que bom que a gente teve essa aproximação, que a gente trabalhou juntos nesse grande projeto, que é o Taura. E eu vejo coisas lindas no futuro de vocês, pode ter certeza. Porque quando a gente faz com o coração, nada pode nos parar. Então, parabéns, continuem firmes. Muito obrigada. Amém. Recebo. E, gente, lembrando que esse episódio ele é um oferecimento do Grupo Caidê, Clube Turismo Santa Rosa, Acreditar Desenvolvimento Humano, Letos Experiências para Aprendizagem, Kingdom High Performance, Conecta Imóveis. Nosso muito obrigado por vocês também acreditarem no nosso projeto. E para você que está aí, até já e a gente se vê no próximo episódio do EcoCast.